Irmãos, vamos dar sequência. Antes de entrar no estudo de Hebreus, fazer um comentário. Eu sempre comento alguma coisa a respeito dos estudos, das pregações. Tenho esse hábito. Eu gosto de fazer isso, de compartilhar com os irmãos. Já que eu tenho oportunidade, eu tenho essa prerrogativa, eu espero que vocês também tenham a sensação assim, de que gostariam de fazer isso. Quando a gente ouve uma mensagem, um estudo, de ter o desejo de compartilhar aquilo que a gente pensou. Sobre o estudo dessa manhã, a respeito de Daniel, é interessante a gente observar, né? Parece que o Kevin está querendo enfatizar um pouco esse aspecto, como Deus trabalhou gradativamente na vida do Nabucodonosor. Aquele que a princípio pensou que os seus deuses tinham se sobreposto ao Deus de Israel, o Deus de Jerusalém. Ele vai conhecendo Deus aos poucos. E muito através do testemunho dos filhos de Deus ali. Que testemunho precioso a gente viu de Daniel, e nesse capítulo 3 do Sadraque, Mesaque e Abednego, com seus nomes já adaptados aí. Mas, irmãos, é um livro sempre rico, edificante para o nosso estudo, de a gente ver vários aspectos, né? Como Deus opera, a importância da nossa fidelidade. É admirável a gente ver os princípios de fé, as convicções que aqueles jovens tinham, né? É para a gente se inspirar neles, viu? Amém? Bom, mas vamos lá. Vamos a Hebreus. Então a gente vai, por assim dizer, começar hoje, o estudo em Hebreus, porque a gente fez só uma introdução ali alguns domingos atrás. No domingo passado, no culto da ceia, a gente usou Hebreus também, mas lá na frente, aquele lá não conta como parte do estudo, tá? Porque a gente vai chegar lá daqui a algum tempo. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos desse livro, Hebreus 1, que dizem assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Bom, logo no início, como a gente viu, essa carta onde o autor nem se apresenta, nem se identifica, não faz saudação nenhuma. A gente viu isso naquela introdução. Ele começa como um livro e depois a gente observa que, na verdade, é uma carta, porque no final ele traz, sim, algumas recomendações, né? Mas, por algum motivo, nós não temos aqui aquela introdução costumeira das cartas. Então, existem algumas teorias por que teria sido feito assim, ou talvez tenha sido uma parte da carta que foi desprezada, né? Mas o que fica óbvio para nós aqui é que o ensino foi preservado na sua inteireza, na integralidade. O livro de Hebreus, ele compõe, ao longo de todos os capítulos, irmãos,
ele compõe um ensino sólido a respeito da pessoa de Cristo. Então, eu enfatizo isso, né? Eu reforço aquilo que eu disse naquela introdução. Embora isso esteja claro em várias partes da Bíblia, afinal, toda a Escritura aponta para Cristo, antes dele vir e depois que ele veio, mas, particularmente nessa carta aqui aos Hebreus, assim, descrito com muita profundidade, muita clareza, todo o papel atribuído ao Senhor Jesus como o Cristo, como o ungido, escolhido de Deus para ser, né, o nosso Salvador. Aquele escolhido desde a eternidade, preparado desde a eternidade para vir ao mundo ser o nosso Redentor. E a carta, apesar de não ter saudação, ela começa de uma maneira assim, bem elegante, poética. O estilo de escrita dela aqui é bem composto. Tá? Estamos falando isso dentro da análise de alguns críticos, alguns homens que se põem a analisar os escritos bíblicos, os escritos antigos. Então, na forma aqui, ela se destaca como muito bem composta, essa carta, e particularmente esses primeiros versículos, né? Essa expressão, assim, uma forma elegante de se expressar. Mas o que mais interessa para a gente não é a elegância ou a simplicidade, é a clareza e profundidade, né? A exatidão daquilo que é dito. E ele faz uma referência a tudo que se viu no passado. Nós temos o Antigo Testamento, que a quem a carta se dirigia particularmente, os hebreus, era tido como a Bíblia, e era a Bíblia que eles tinham até então, né? Porque o Novo Testamento foi se reunindo aos poucos ainda no tempo da escrita dessa própria carta. Mas eles tinham, como a Bíblia, a Escritura inspirada, todos aqueles profetas, a Torá, a lei, aqueles livros que nós temos aqui no Antigo Testamento. E justamente o autor lança luz sobre elas, sobre essas escrituras, dizendo, olha, Deus tem falado a nós de muitas maneiras, muitas vezes e de muitas maneiras, né? Olha, ele diz aqui, havendo Deus antigamente ele está se referindo ao tempo passado. Que antigamente é esse? No tempo das escrituras, ao longo de toda a história de Israel, e particularmente até aquele momento em que veio Jesus, porque ele vai fazer um contraste, né, uma comparação a respeito disso. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes. Ao longo da história de Israel, a gente vai enxergando isso. Nós pegamos o Antigo Testamento e nós vamos vendo Deus falando muitas vezes. Até os períodos, vamos dizer, a Escritura foi dada a Israel, Moisés escreveu aqueles livros que contêm o relato da criação, os tempos que antecederam o próprio surgimento da nação de Israel, foi escrito para eles, mas fala não só
da raça, da descendência de Abraão, a descendência israelita, mas fala de toda a humanidade, de todos nós. E a gente vê que Deus falou de muitas maneiras mesmo. Muitas vezes. A gente é levado a pensar, por exemplo, lá em Gênesis, nós lemos que o Senhor falava com Adão. O Espírito de Deus estava ali com ele e Deus falou com Adão, falava com ele. Sobre o que Deus falava com Adão? Já pararam para pensar nisso? Deus não comparecia ao jardim para jogar conversa fora com ele. Quando a gente vê a atitude de Abel, no sacrifício que ele levou a Deus, nós devemos ver ali o resultado de coisas que ele aprendeu de Adão, e o que ele aprendeu de Adão são coisas que Adão aprendeu com Deus. Por que é que Abel sabia, teve aquela ideia de trazer um sacrifício de um animal, oferecer aquilo a Deus? Nós não tínhamos a lei, os holocaustos ainda. Por que ele fez isso? Como é que ele sabia que aquilo seria agradável a Deus? Do que falava aquele sacrifício de Abel? Já pensaram nisso? Ele já está falando de um sacrifício de um inocente. E pelos pecados dele. Abel estava falando do sacrifício daquele inocente pelas culpas dele. Abel era um filho temente. Ele se mostra temente a Deus. Mas se confessa um pecador fazendo isso. Ele se reconhece necessitado de ser purificado. Isso é o resultado de coisas que Deus ensinou para Adão, para o seu pai, e que foi passado a Abel, com certeza a Caim também, e aos outros filhos. E a gente vê que o resultado é que Caim rejeitou aquilo. E Deus deu um outro filho, Sete, que se mostrou temente a Deus, seguiu a linhagem de Abel, né? Mas nós vamos vendo Deus falando. Deus falou a Noé: a necessidade de que o pecado fosse purgado. Eu não estou falando de purgatório aqui, mas que o pecado fosse purgado no sentido de que ele seja limpo. Deus varreu a pecaminosidade do homem naquela época através das águas do dilúvio, destruindo o próprio homem que ele tinha criado e preservando uma família temente
a Deus. E Deus fala a nós através desse ato. É aquilo que a gente chama de um ato profético. A gente considera, às vezes, profecias aquilo que um profeta fala. Mas existem os atos proféticos, as coisas que são realizadas e que ensinam, que demonstram determinadas coisas. O dilúvio demonstra a ira de Deus sobre a pecaminosidade humana. E a arca demonstra a graça salvadora de Deus. E a preservação do homem através dessa graça. Então Deus vai falando. Antigamente, né, ele vinha falando de muitas maneiras. Então vocês percebem aqui, Deus antigamente falou não só muitas vezes, mas o que diz o texto aí? De muitas maneiras. De muitas formas ele falou para nós. Quando ele estabeleceu a lei, instituiu os holocaustos, né? Aquela lei dos holocaustos, Deus enfatizando de novo. Nós vamos enxergando ao longo de todo o Antigo Testamento a libertação do povo da escravidão do Egito. O tempo não permite que a gente vá detalhando, né, em pormenores cada uma dessas coisas, mas é importante a gente olhar. Deus estava falando ao homem, ele estava se revelando gradativamente para nós, e revelando o seu plano de redenção, revelando a sua graça. Deus vai se revelando mais e falando ao homem constantemente. Quando a gente vê na própria história de Israel, Deus falou a eles muitas vezes. Ele libertou do Egito, mas parece que isso não bastou, né? Se a gente voltar lá atrás, a lição lá do Éden, na queda, deveria ser suficiente a nossa raça, né, humana, deveria ser suficiente para a gente entender de uma vez por todas que nós deveríamos observar tudo quanto Deus disse rigorosamente, não é verdade? Pelo que aconteceu ali, por aquele episódio, Deus provou que aquilo que ele disse era verdadeiro. Bom, Deus disse uma vez e parece que não foi suficiente. Deus falou outra vez, no dilúvio. E Deus falou novamente a Abraão, ou Abrão no começo, e falou a nós através, particularmente, através da descendência de Abraão. Deus falou com Abraão, Isaac e Jacó, fazendo promessa, falando de um reino eterno. A gente lê aqui em Hebreus mesmo, ele analisa o entendimento que Abraão tinha, quando a gente chega lá no capítulo 11, capítulo da fé, né? Ele demonstra, Abraão não foi levado pelas promessas
da posse da terra aqui. Deus disse para ele: eu vou dar essa terra para a sua descendência. Eu vou fazer de você uma grande nação. Mas não era isso que fazia com que Abraão mantivesse o foco. Ele esperava não aquela terra prometida aqui, mas aquela eterna, permanente. Né? A esperança de Abraão era eterna. Por quê? Porque Deus falou a ele e deu a ele entendimento das coisas eternas. E era nisso que ele esperava. Ele falou a Abraão, e da mesma forma aos filhos dele, os chamados patriarcas, Isaac, Jacó. Por quê? Vamos dizer, para José, para os filhos deles. E eles se corromperam, a descendência deles ali se corrompeu de uma tal maneira que a ida ao Egito já foi premeditada por Deus, para dali ele falar para eles novamente. Quando Deus tirou eles com mão poderosa, ali através das pragas, Deus falou de novo. Aliás, de uma certa forma, Deus falou ali não só para Israel. Vocês já leram que quando Israel peregrinou no deserto e eles iam lá para Canaã, que povos, né, aquelas cidades, muitos deles já tinham ouvido falar deles. Alguns povos ali temiam Israel por saber do que Deus tinha feito para livrar eles do Egito. Já leram isso? Porque, na verdade, ali, irmãos, Deus falou não só a Israel, particularmente ele falou a Israel, mas ele falou aos egípcios, ele falou às outras nações também. Ele se revelou como o Deus Todo-Poderoso. Deus se manifestava também a essas outras nações. É engano a gente pensar que o conhecimento de Deus era restrito ao povo hebreu. Tanto que a gente encontra ali Abraão lidando com um tal Melquisedeque, o rei de Salém, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Num tempo anterior à libertação do Egito, num tempo onde o mundo tinha se corrompido, Deus chamou Abraão, mas nós vemos que tinha um homem temente a Deus, servo de Deus, e que conduzia uma nação dentro dessa pauta, de servir o Deus verdadeiro, com esse objetivo. Então Deus estava falando constantemente. Israel várias vezes tropeçou, eles tinham sido libertos do Egito, mas precisaram ser libertos de novo depois. Ali, quando eles foram levados depois de ser exortados muitas vezes por anos e anos a respeito da necessidade deles se voltarem a Deus, e eles precisaram ser levados pelos assírios e babilônicos, e passar pelo domínio daqueles povos,
serem destruídos, humilhados como nação, serem trazidos de volta milagrosamente. Então, o rei Ciro não tinha nenhum motivo para ajudar eles a voltar. O que é que moveu o coração de Ciro para que autorizasse eles a voltarem para restabelecer sua terra? Aliás, até dinheiro ele deu para que eles pudessem fazer isso. Ele ofereceu condições para eles fazerem, né? Deus estava falando de novo da sua graça, da sua misericórdia. Então, todo o tempo, Deus vai falando do juízo dele, vai se revelando como um Deus de justiça, um Deus poderoso, todo-poderoso, um Deus de graça. Né? Tem muita gente que não olha para o Antigo Testamento e fala que era um Deus diferente do Novo Testamento. Porque o Deus do Novo Testamento é amor e o Deus do Antigo Testamento é um Deus sanguinário, né, como colocam. E não é nada disso. A gente olha lá e vê Deus sempre justo, mas um Deus sempre gracioso. Ele sempre derrama a sua graça, o seu favor. Então, Deus foi falando muitas e muitas vezes, se revelando no passado, de muitas maneiras. Então, a gente citou assim, circunstâncias, mas vamos pensar nas próprias palavras dos profetas, porque ele diz aqui, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, ou seja, os antepassados, pelos profetas. Então a gente vê os profetas, e eles consideram desde Moisés um profeta, mas nós vemos ali uma sucessão de profetas que Deus levantou, sempre exortando, e não são só esses que a gente tem os livros, né, os profetas menores, profetas maiores, mas a gente vê profetas que não escreveram livros, vários. Elias, Eliseu, não tem um livro deles. O próprio Natã, que Deus usou para falar a Davi, não tem um livro dele, né? Mas os profetas de Deus, ele manteve pessoas para exortar, para manifestar Deus. Para que Deus fosse conhecido no que Ele é e na sua vontade. Mas aí ele faz uma comparação e uma constatação, porque nós vemos no final do versículo 1, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Bom, o Filho, Jesus, é a revelação plena de Deus. Amém? Nele habita toda a plenitude da divindade. Então, ali, através do Filho de Jesus, Deus é plenamente, ou dentro daquilo que a gente pode conhecer de Deus, né, ele é plenamente revelado. Jesus, curiosamente, ele nunca escreveu nada. Né? Nós não temos nenhum livro escrito por Jesus. Mas de tudo que ele ensinou, nós vemos que Deus levantou homens para relatarem isso. Então nós temos essa gama de livros do Novo Testamento, os chamados apóstolos e alguns que não são apóstolos, que também foram usados para relatar coisas que Jesus ensinou. Pessoas que conviveram com Jesus
Esse autor de Hebreus, a gente não sabe quem é. Paulo foi um homem que experimentou uma revelação de uma maneira muito especial de Deus, né? Uma revelação de Deus a ele. Paulo era um homem que ele se julgava fiel a Deus. Mas ele mesmo confessa, eu agia na minha ignorância. Tanto que ele se tornou um perseguidor da igreja, achando que com isso ele estava zelando por Deus. Ele era bem intencionado, porém, nem sempre que a gente é bem intencionado, a gente está certo, né? E ele agiu ignorantemente. Mas Jesus se revelou a ele, e o que Paulo compartilha nas cartas que ele escreveu para nós é resultado dessas revelações. Jesus nos falou, né? Deus nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, o próprio apóstolo Paulo teve essa experiência peculiar. O Tiago, que escreveu o livro aqui, se entende ser um irmão na carne, né, de Jesus, meio irmão, no caso, um filho de Maria com José. Não era filho do Espírito Santo, né, não foi gerado da mesma maneira que Jesus, mas filho de Maria e de José, e que se converteu posteriormente. Nós vemos os apóstolos, João, Pedro, que escreveram, eles conviveram com Jesus, eles tiveram a oportunidade, o privilégio de conviver com ele e receber dessa revelação de Deus diretamente ali pelos ensinos de Jesus. Então, a gente vai pegando esses homens, eles foram usados por Deus para escrever para nós aquilo que Jesus fez e ensinou. Jesus não escreveu nada, mas ele é a própria palavra, né? Ele é a palavra viva. O verbo eterno, a palavra da vida. Jesus personifica toda a palavra. Os que ouviam ele, os evangelhos revelam, chegavam a questionar, ou se espantar, se admirar do ensino dele, porque ele ensinava de uma maneira diferente. Não é que ele vinha com novidade, né, pervertendo os ensinos, mas ele ensinava de uma maneira diferente do que os mestres, os rabinos deles, porque ele ensinava como quem tem autoridade. E não era que parecia que ele tinha autoridade. A questão é que ele realmente tinha autoridade. Ele era o próprio autor da palavra, né? E, vamos dizer assim, ele encarnava toda a palavra. Tudo aquilo que era profetizado, os profetas falavam, né, da vinda do Messias, do reino eterno, futuro. Mas ele sabia melhor do que qualquer outro do que estava se falando. Quando Jesus fala dessas coisas, quando ele faz referência ao que os profetas mesmo disseram no passado, ele fala de uma forma diferente. Por quê? Porque ele está falando de si mesmo. Ele está falando do reino eterno. Nós vamos lembrar, ele estava aqui encarnado naquele tempo, como homem preso num espaço, né, um espaço físico, um espaço de tempo. Mas, ao mesmo tempo, ele é aquele que sempre existiu. Nós estudamos algum tempo atrás sobre Deus, e nós
falamos sobre essa questão da eternidade, né? Para Deus não existe tempo. Isso não é só para o Pai. Isso é também para o Filho. Para a gente entender exatamente como isso funciona, é absurdo, porque é um caso único. Né? Jesus, em carne, ele sofria limitações, mas ele era 100% homem, 100% Deus. E, no seu aspecto divino, ele não estava preso a nada. Jesus conhece perfeitamente a eternidade futura. Ele fala do que ele tem conhecimento, do que ele sabe. Então, o que a gente ouve a respeito do que Jesus ensinou são verdades que homem nenhum teria condição de saber por si mesmo. Ali nós temos a revelação de tudo que Deus se propôs revelar ao homem, o que é importante, imprescindível e proveitoso e possível ao homem entender a respeito de Deus, ele concretizou isso na pessoa, obra, né, ministério de Jesus. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele veio cumprir tudo aquilo que estava sendo profetizado, desde o princípio da criação, por assim dizer, desde a queda do homem. Isso já é revelado de uma maneira, eu acredito que clara, suficiente, mas para nós vai ficando cada vez mais claro. Eu puxo para a memória de vocês quando a gente estudou a respeito da revelação de Jesus ao longo do Antigo Testamento. Não sei se nem todos participaram daquela sequência de estudos que a gente fez, mas é uma coisa que é importante a gente lembrar sempre que tem, tá? Porque Jesus vai sendo revelado ao longo de todo o Antigo Testamento. Ele está sendo... tudo ali aponta para ele. E depois que ele veio, também tudo que foi escrito na palavra de Deus é falando dele. E do que ele veio fazer. Então, aqui a gente já começa a enxergar, irmãos, uma dessas coisas que nós chamamos a atenção sobre essa carta, que vai permeando ela toda. Jesus é superior a tudo. Tá? Vamos resumir assim. A gente falou, o autor logo vai falar, ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés. Mas olha, aqui ele já demonstra que Jesus é superior aos próprios profetas, todos eles. Né? Jesus é superior a todos os profetas. Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E aqui nós sabemos como foi que o Filho falou. O versículo 2, como é que Deus falou através do Filho, né? O versículo 2 fala sobre essa distinção. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, de nenhum anjo, ou até para tomar por referência aqui o próprio texto, de nenhum profeta pode-se dizer isso. Nenhum deles é o herdeiro de tudo. Nós vamos ver que os profetas são feitos herdeiros, mas como é que eles são feitos herdeiros também? Da mesma maneira que nós. Nós somos co-herdeiros, né? Herdamos juntos. Então, aqui a gente já começa a enxergar o que Hebreus vai falar muito sobre a magnitude, a grandeza da pessoa de Jesus e do ministério dele. Né? Ele é maior do que os profetas,
Ele é o Filho, então ele é maior do que os filhos. Nós somos filhos de Deus também, né? Pela fé, nós somos adotados como filhos de Deus, na família de Deus. Os próprios anjos são chamados no Antigo Testamento de filhos de Deus. Mas Jesus é maior do que os anjos, é maior do que nós, e nós só vamos herdar o reino através dele, porque ele é o herdeiro de tudo, como diz aqui o versículo 2. O Pai constituiu o Filho herdeiro de tudo. Então, nesses termos, inclusive, é que ele leva esse título de filho. Vamos lembrar que Jesus não é filho no sentido de que existia o Deus Pai e num certo momento ele teve um filho. Ele gerou. Na nossa cabeça, a gente sempre pensa assim, né? Um filho foi, num certo momento, foi gerado. Eu existia, aí quando eu tinha lá meus 25 anos, eu tive um filho. Ele é mais novo que eu. Eu carreguei ele no colo. Eu posso falar isso do Vitor. Agora está quase ele me carregando no colo. Mas vai ter que estar bem forte, hein? Agora, isso não é uma verdade a respeito de Deus, irmão. Tá? O pai não carregou o filho no colo, quando nós estamos falando de Deus. Não foi já quando o pai tinha alguma idade, ele gerou Jesus. Não. Ele é chamado filho, é uma das referências, né, a Jesus, até nesse aspecto, sendo considerado herdeiro. Né? Geralmente o filho é o herdeiro. Mas Jesus é chamado também do verbo, a palavra. Aquilo que originou tudo, e o próprio texto aqui diz. Ele não só é herdeiro de tudo, mas foi através dele, ou por quem Deus fez também o mundo. Colossenses 1,16, vamos dar uma olhadinha em algumas referências aqui. Colossenses 1,16. Nos diz que, porque nele foram criadas todas as coisas que há, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. É interessante, né? E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então aqui Paulo está falando a respeito de Jesus. Se a gente retomar um pouquinho aqui no versículo 15, ele está falando qual é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação, não quer dizer o primogênito aqui, o primeiro que foi criado, mas o principal. Né, aquele que está sobre a primogenitura envolvia também a questão de exercer a autoridade. Um filho primogênito era aquele que herdava tudo e ele exercia autoridade sobre o clã, sobre aquela família. Mas ele vai deixando isso claro no texto. Nele foram criadas todas as coisas. Então, Paulo aqui, o autor dessa carta aos Colossenses, se é que não é ele o autor de Hebreus, mas ele concorda plenamente, porque nós vemos que as duas escrituras foram inspiradas pelo mesmo Espírito Santo. Ela traz uma mesma revelação. Então, se o autor de Hebreus diz aqui que
por quem Deus fez o mundo, falando do Filho, Deus fez o mundo por ele, ou através dele, por meio dele. Aqui nós lemos, nele foram criadas todas as coisas. Nele, através dele, por meio dele. E aqui Paulo é bem enfático, ele detalha um pouco as coisas, né? Que coisas foram criadas? Todas. A gente precisa ser um pouquinho criterioso e cuidadoso na leitura das Escrituras, porque essa palavra todo, todas, tudo, às vezes precisa ser analisada dentro do contexto, né? Eu posso dizer, todos estão aqui hoje. Bom, esse todos é lógico que a gente subentende dentro do contexto, não são todas as pessoas, mas são todas as pessoas que são ligadas à Igreja Batista Independente em São José dos Campos, tá? Não estão todos, mas só fazendo uma suposição aqui. O que eu quero dizer é, às vezes, a palavra todo, todos, tudo está se referindo dentro de um certo grupo, né? Dentro de um certo aspecto. Mas aqui ele está falando que todas as coisas foram criadas. Aí, para não deixar dúvidas, seriam todas as coisas na terra? Não, ele diz, todas as coisas que há nos céus e na terra. Amém? Então, os anjos, que é o que a gente sabe que tem nos céus, eu não sei o que mais tem lá. Mas eu sei que tem anjos. Bom, os anjos também foram criados por ele. Tá? Deus criou os anjos por meio dele, através dele. É nele que eles foram criados. Ele diz também, tanto as coisas visíveis quanto as invisíveis, aquelas coisas que a gente enxerga. O ar foi criado por ele, é invisível, nós não vemos, né? O mundo espiritual, nosso espírito, os próprios anjos, que são seres espirituais, sei lá, tudo que é invisível, a gente não vê. Tem muita coisa que a gente não vê, não enxerga, não está ao nosso alcance. Tudo foi criado por ele. Bom, aqui nos céus e na terra, então a gente pega nos céus, né? Como a gente falou dos anjos, no âmbito espiritual, mas também todas as galáxias, né? Todos os astros, tudo foi criado por ele. Essa imensidão, essa infinitude que a gente nem com toda a ciência é capaz de realmente conhecer os limites, se é que existe algum limite para, como se diz, o espaço. Se usava uma expressão antes, o espaço sideral, né? O âmbito das estrelas, as outras galáxias. Quer dizer que sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, quer dizer, até os poderes, aquilo que governa o mundo, tudo foi criado por ele. Mas também ele enfatiza, não só foi criado por ele, mas para ele. O autor de Hebreus nos diz que ele foi constituído herdeiro de tudo. Tudo é para ele. Jesus diz a respeito de nós, como aqueles que o Pai... Lembram? O Pai lhe deu, né? Mas ele também fala que ele vai nos entregar ao Pai.
Mas por fim, ele é tudo em todos. Deus é tudo em todos, por meio de Cristo. Então a gente vai vendo aqui essas verdades a respeito de Cristo, como a gente disse antes, né, nas cartas, revelado aqui gradativamente, aqui e ali. Mas em Hebreus a gente vai ver uma suma disso tudo. João 1,3, também famoso versículo. Vamos lá, porque a gente vai olhar um outro versículo logo em seguida aqui. Não, nem seria necessário a gente ler João 1,3, porque é bem conhecido, bastaria citar, né? Mas já que a gente vem aqui, que ele diz também aqui. Antes nós lemos Paulo, aqui João, dizendo: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele está falando aqui sobre o verbo. Quem é o verbo? Jesus, o Filho, né? Em outros lugares chamado Filho. Então, nós vamos herdar com ele, irmãos. Vira aqui para o capítulo 3 de João. Versículo 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Então, tudo é para ele. O autor de Hebreus vai passar a falar de Jesus, aquele por quem Deus falou a nós e por quem tudo foi feito e a quem tudo é destinado. O crente, é importante a gente olhar isso, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, né? Nós somos dele. Amém, irmãos? Você entende o que é isso? Eu pertenço ao Senhor Jesus. Eu fui dado a ele por Deus. Deus me trouxe a ele, como ele disse, o Pai me deu. Aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma, aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Eu não vou desperdiçar, eu não vou jogar fora. Se nós viemos a Cristo foi porque Deus nos deu a ele, e nós temos que olhar para a nossa própria vida como propriedade desse Senhor Jesus. Amém? Eu não sou de mim mesmo. O crente deve se conduzir com esse pensamento, com esse princípio de vida. Eu não me pertenço mais. Eu não sou de mim mesmo. Eu não sou o dono do meu nariz. O dono da minha vida é aquele para quem o Pai deu. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. E nós fomos entregues a Ele. Nós pertencemos a Ele. E nós vivemos aqui agora para honrar, para glorificar a Ele. Em Cristo, sim, nós vamos herdar todas as coisas. Uma vez que Ele é o herdeiro de tudo, nós vamos herdar também, mas através dele. Romanos 8,17. É rapidinho aqui, irmãos, a gente só vai desfechar com alguns versículos a respeito desse tema, tá? Romanos 8,17.
Ele diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Se nós somos filhos, somos herdeiros também. Amém? Se nós somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. Mas Deus constituiu o Filho herdeiro de tudo. Então nós somos herdeiros através dele. É por isso que ele diz aqui, verdadeiramente nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros, ou seja, aqueles que herdam junto com Cristo. Mas é por causa dele que nós herdamos. Sem ele nós não herdaríamos nada. Tá certo? Mas aqui ele faz aquela provinha, né? Paulo, se for verdade, que nós com ele padecemos, para que também sejamos glorificados. Quer dizer, não é necessário que a gente seja lançado na fornalha de fogo ardente, literalmente, né? Como foram aqueles amigos de Daniel. Não é necessário que a gente seja crucificado também, mas assim, estou falando literalmente, mas é uma prova. Paulo está chamando a atenção de que se eu não sou alguém disposto a padecer essas coisas, por amor, por fidelidade a Deus, por causa de Cristo, isso é prova de que eu não sou herdeiro de nada. O verdadeiro herdeiro de Deus, ele é filho de Deus e ele é participante. Ele é participante da herança por causa de Cristo, mas ele é participante também das aflições. A gente viu sobre o Sadraque, Mesaque e Abednego, agora pela manhã. Eles falaram, nós sabemos que o nosso Deus tem poder de nos livrar, e livrou mesmo. Mas também eles sabiam da possibilidade de que Deus não quisesse livrar eles daquela fornalha naquele dia. E poderia ser. E apesar de não ser literal, irmãos, nós como crentes, como filhos de Deus, nós somos colocados assim para ser crucificados ou para ser jogados na fornalha. Todo dia. Você entende o que eu estou falando, né? Num sentido figurado. Podem fritar a gente por causa da nossa fidelidade. Mas será que nós glorificamos a Deus? Será que nós estamos vivendo aqui como filhos de Deus, prontos a padecer? Por causa da minha fidelidade, eu sofrer dano, sofrer consequências por amor de Cristo, por amor ao Evangelho, por amor a Deus, por amor à palavra dele? Jesus é o herdeiro. Ele foi constituído herdeiro de tudo. E só aquele que está em Cristo, aquele que anda junto com Cristo, é co-herdeiro, ou seja, herda junto. A gente saber que aquelas promessas todas, tudo aquilo que é prometido na palavra de Deus, sobre o reino eterno, e tudo aquilo que Jesus mesmo revelou a respeito da eternidade, tudo aquilo diz respeito a nós, se é que nós, como diz aqui Paulo, os Romanos, se nós estamos mesmo junto com Cristo. Né? Mateus 11, 27. Jesus também disse aqui, ele pessoalmente afirma isso, Mateus relatou, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. A ênfase aqui todas as coisas foram entregues a ele por meu Pai. Aquilo que nós dissemos agora há pouco. Jesus afirma isso. E ele fala a quem o Filho revela a Deus. São
aqueles que foram dados por Deus. Ele está dizendo aqui, eu e o Pai somos um. Ele está dizendo isso aqui em outras palavras. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. O inverso, né? Eu falei em ordem inversa ao que ele afirma aqui. Mas, de novo, irmãos, nós vemos aqui, todas as coisas me foram entregues pelo Pai. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E nós somos feitos co-herdeiros, né, em Cristo, aquele a quem o Filho revela Deus. Em 1 Coríntios 15, para a gente concluir. Mas desculpa, irmãos, eu falei concluir. Eu quero ler um versículo no final ainda, um versículo, não, uma passagem, depois dessa, tá? Mas 1 Coríntios 15, 26. E 27. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está, se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Ou seja, o Pai, né? Aqui Paulo diz, todas as coisas são sujeitas aos pés de Cristo. Lógico que ele faz essa exceção, não o Pai. Isso para ficar claro, né, que ele não vai se insurgir contra o Pai. Não existe essa distinção. Pelo contrário, o Pai e o Filho são feitos um, e nós todos precisamos residir nele. É por esse que o Pai falou, e tem nos falado nesses últimos dias, desde que ele veio, que o autor de Hebreus menciona aqui. Hoje nós temos revelado essa graça de Deus, né? Essa graça maravilhosa, o reino de Deus tem sido manifestado a nós, irmãos. Eu disse que queria ler um texto mais, acho que para sintetizar essas coisas que nós falamos. Abram lá em Tito, na carta de Paulo para Tito, no capítulo 2. Ligando a questão de que o autor de Hebreus nos diz que Deus nos falou nos últimos dias pelo Filho, e nós vemos que Deus tem sido revelado por meio do Filho nesses últimos dias e desde a sua vinda até os nossos dias, e esse é o plano de Deus mesmo, esse é o propósito de Deus, falar através dele. E Paulo já escreveu aqui, então, a respeito disso, dizendo, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto, e exorta, e repreende com toda autoridade, e ninguém te despreze. Irmãos, aqui tem um ensinamento para nós. Olha, Jesus, Deus fala a nós através de Cristo, né? Da vinda dele, e ele diz aqui, essa graça revelada por meio de Cristo tem sido manifesta a todos os homens, tem sido pregada pelo mundo, tem sido espalhada desde os dias de Paulo e através dos séculos tem acontecido isso, e ela chegou até nós.
nos ensinando isso. A necessidade de renunciar ao pecado, renunciar à impiedade e se posicionar vivendo, né, sóbria, justa e piamente, ou seja, uma vida de fé, de consagração ao Senhor. Isso tudo não é desprovido, não é baseado em obras, não é desprovido de Cristo, da obra dele. Entendeu? Tanto que ele emenda aqui. Se a gente parasse no versículo 12, a gente pensaria que, bom, basta eu me regenerar, eu ter uma vida de santidade. Não, mas ele diz aqui no versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Ou seja, toda a nossa esperança está baseada na intermediação de Cristo e nós aguardamos o retorno dele. Amém? Então, o autor de Hebreus vai falar sobre essa obra de Cristo completa, não só a vinda dele para morrer, a vinda para expiação dos nossos pecados, mas a vinda gloriosa dele. Quando a gente chega lá no famoso capítulo da fé, capítulo 11, ele vai enfatizar bem esse aspecto, os resultados do que Cristo fez. Tá? Então, mas vamos devagar. A gente chega lá. Mas aqui ele enfatiza Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo para nos remir de toda a iniquidade e de nos fazer esse povo especial, zeloso de boas obras. Então, o fato de a gente estudar Hebreus aqui sobre quem é Jesus, o que ele fez, não é uma questão meramente técnica. Ok? Irmãos, isso pode ser para nós extremamente edificante se a gente olhar o que Jesus fez e o propósito do que ele fez. Qual o propósito dele na nossa vida? E é isso aqui que Paulo fala. Tá bom? Então, por isso eu quis concluir com essa leitura do que Paulo diz a Tito. E tem mais, né? Ele acrescenta que a gente deve fazer como Tito, falar disso. Que a gente deve anunciar esse Jesus pelo qual Deus tem falado nos últimos dias. Nos últimos 2000 anos. Vamos orar?